Gravando. Boa tarde a todas e todos. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse encontro desse projeto importante, Jornalismo e Direitos Humanos em Diálogos. Hoje nós vamos ter uma rodada sobre a questão dos direitos humanos e a justiça criminal. E temos o prazer de receber Rosane Borges, Felipe Freitas, e estou aqui na moderação com Juliana Tonchi. Então, bom, é um tema muito amplo, né? Direitos humanos e justiça criminal, muitas discussões sobre essa temática e sobre o sentido dos direitos humanos, bastante desgastado, é difícil de encontrar caminhos de comunicação, certo? E de expressão desse conceito para a população, e nesse sentido, queridas profissionais, futuras profissionais da comunicação, eu acho que aqui tem um trabalho, um papel muito importante. Então, eu acho muito legal podermos conversar com Rosane e Felipe. Juliana faz parte do projeto. Como é que vamos funcionar? Rosane e Felipe, nossos convidados, vão fazer uma fala rápida de 10 minutos, Juliana vai comentar e depois a gente pode partir para uma rodada de perguntas e comentários sobre os temas abordados. Então, vou deixar a palavra para Rosane Borges, jornalista, pesquisadora do Colaborador da USP, articulista da revista Isto É e blog da editora Bom Tempo. É autora de diversos livros, entre eles Espelho Infiel, O Negro no Jornalismo Brasileiro, Mídia e Racismo e Esboços do Tempo Presente. Rosane, nos conhecemos agora, mas já conversamos um pouco por telefone, agora a gente já se conhece visualmente. É um grande prazer estar aqui contigo. As referências são as melhores, certo? Por conta do Felipe. Então, por favor. Eu não me apresentei, meu nome é Ricardo, sou professor de Criminologia na Universidade Estadual de Feira de Santana e na UNEB, e coordeno o grupo de pesquisa em criminologia e também faço parte do núcleo de pesquisa na coordenação do IBC-CRIM, na coordenação do grupo de pesquisa. Então, por favor, Rosane, é contigo, estamos aqui para lhe ouvir. Obrigada, Ricardo, pelo convite, para estar aqui com vocês nessa tarde, né? Para mim é uma alegria, uma honra. Eu devo dizer que é um tema, né? Eu vou falar mais a partir da comunicação, né? Vocês são especialistas, né? Vocês são da área, a gente está aí com e o prazer e a alegria aumentam, né? Porque eu já estou aí com um colega, com Felipe Freitas, uma pessoa que eu admiro, né? Uma figura, uma mente brilhante aí, que vem contribuindo muito para o debate, né, dos direitos humanos, né, da criminologia por extensão, né, do direito, das relações raciais. Então, para mim, é uma alegria e uma honra, e também, né, todo o grupo aí de vocês, de pesquisa, né, de estudo, né, pela lembrança. Como você bem disse, eu sou da comunicação, né? Eu vou até brincar, não sou da Tavenha, eu brinco com o pessoal do direito, todos os meus amigos eu chamo de da Tavenha, né? Então, como eu não sou da Tavenha, a minha fala ela vai partir desse lugar, né? De pensar direitos humanos, de pensar a visibilidade, né, a noticiabilidade de crimes, enfim, a partir da comunicação e particularmente do jornalismo, do jornalismo, né? Então, eu acho que a fala do Felipe deve a gente, né, essa coisa de responsabilizar o outro não é legal, né, Felipe? A pessoa começa a dizer e fala assim, ó, o outro é que vai falar. Eu acho que quando fazem isso comigo, eu acho uma sacanagem. Eu estou fazendo com você agora. Eu vou dizer, olha, a fala do Felipe é que vai, digamos, dar um sentido maior, considerando o nome e o tema da mesa, né? Acho que para início de conversa, acho que pensar direitos humanos, pensar toda essa questão
das ciências criminais, da criminologia a partir da comunicação, é a gente partir de uma questão antecedente. Primeiro, a gente considerar, já que a gente está chamando a mídia, a comunicação, o jornalismo para o debate, é a gente considerar que elas não são apenas transmissoras de informação, relatoras do que acontece no mundo, mas a mídia e o jornalismo são agentes que constroem uma dada realidade, né? E aí é desse lugar que eu vou partir, ou seja, a esfera midiática, a instituição jornalística, ela não é apenas, né, a gente sempre costuma dizer que o jornalismo ele se constrói com base no relato alheio, né, um relato terceiro, e ele seria esse mediador social, né, desde da sua fundação na sociedade moderna, mas o que eu defendo é que ele não é apenas esse transmissor, ele funda, ele institui realidades. E, do ponto de vista dos direitos humanos, a pergunta que não quer calar é, portanto, qual é a realidade que o jornalismo dará a ver, e mais do que isso, qual é a realidade discursiva que o jornalismo constrói, né? Porque o jornalismo, ele, ao fim e ao cabo, ele é uma forma minimalista de ler e dizer o mundo, e que é um fato de língua que vai organizando as hierarquias sociais. E aí eu acho isso fundamental para o nosso debate, porque quando a gente pensa, por exemplo, todo esse avanço do obscurantismo, né, que a gente está vivendo hoje no Brasil, uma ignorância raivosa, e muitos de nós nos perguntamos, entre perplexos e revoltosos e revoltadas e revoltados, né, onde é que estava essa gente, né? Claro que a gente sabia que esse pessoal sempre existiu, essas afirmações, elas nunca deixaram de circular. Agora, o que eu acho que há, digamos, de novo, né? Eu não diria de novo, mas eu acho que o que há de palpável é que esses discursos que nunca recuaram, que nunca deixaram de circular, eles, de certa forma, foram sendo regrados a partir de instituições, e aí o direito é importante, que começaram a dizer que não podia, né? Que aí não é censura. A interdição do ponto de vista da linguagem, tem uma frase do Wittgenstein que diz, ou do Deleuze, melhor dizendo, né? O Deleuze ele vai dizer que o que não pode ser dito tem que ser calado, né? Quando a gente diz tudo, significa dizer que nós construímos o horizonte do possível. E essa afirmação do Deleuze que diz que... Não, desculpem, gente, é o Wittgenstein, né? O que não pode ser dito tem que ser calado, é o Wittgenstein que diz. E o Deleuze vai dizer que a nós, seres humanos, né, a nós não nos é dado o direito de tudo dizer, né? Porque quando a gente diz tudo, a gente fere o pacto que a gente chama de civilizatório. E aí vocês podem me perguntar, mas o que isso tem a ver com o jornalismo e com a mídia? Ora, se a gente tem pessoas, indivíduos que se sentem autorizadas a dizer o que dizem, é porque, de certa forma, do ponto de vista da circulação de discursos, o que se ouve, né, o aberrante, o intolerável, o grotesco, já passou por crivos, né, midiáticos que disseram que isso, de certa forma, é possível. Então, eu acho que a gente está numa dimensão, numa situação que é do sancionamento do discurso, e isso tem muito a ver com vocês, e como esse sancionamento, que não passa pela legalidade, pela oficialidade, mas passa pelo acordo coletivo, né, de que isso pode ser dito. Eu vou dar um exemplo. Quando o presidente da República, né, ele disse para sua colega de casa que ele não a estuprava porque ela não merecia, porque ela era muito feia. Vejam, esse homem ele permaneceu no cargo e, mais ainda, ele se tornou presidente da República. Essa expressão de todo, né, de resto grotesca, ela é algo terrível, né? Eu lembro que o movimento negro, os movimentos feministas, enfim, os movimentos progressistas sim, surgiram, né? Algumas deputadas e deputados se insurgiram, mas a imprensa em geral, embora ela tenha reprovado, né, essa afirmação, ela não tomou essa informação do tipo, como é que é, deputado, o senhor disse isso, e não houve nenhuma, digamos, nenhum editorial à altura, né,
dessa expressão, porque eu costumo dizer que naquela expressão não se trata de desrespeito à mulher. Bolsonaro também perdeu ali a sua cota de humanidade, porque ele disse o que ele não poderia ter dito, como já nos ensina Wittgenstein. Então, eu acho que a gente está aí mediante ao exemplo e aí isso também não arrepiou parte da sociedade brasileira, porque a cultura do estupro continua como sendo uma prática recorrente. Então, o fato das pessoas em geral não, né? Como é isso, deputado? É isso mesmo que o senhor disse. A imprensa também não tomar esse discurso como algo perigoso para a coletividade revela que esse sancionamento, ou seja, essa licença para tudo dizer, ela prepara todo tipo de barbárie, todo tipo de complicação. Uma outra frase que a gente ouve muito é direitos humanos é para humanos direitos. Veja, essa frase ela foi muito popularizada pelo nosso chamado jornalismo policial. E aí eu costumo sempre dizer para os meus alunos, eu fiz uma análise do mestrado sobre jornalismo policial, né? E o que eu costumo dizer para os meus alunos, olha, se eu não estou enganada, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela começa com duas frases, com duas palavras, invariavelmente. Como é que ela começa? Ou é todos ou é ninguém, não é assim? Todos terão direito a isso, ninguém poderá ser violado, ninguém poderá ser, todos terão direito a, ninguém poderá ser destituído, e assim vai. Ou seja, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou é todo mundo, não tem esse negócio de a exceção para a gente pensar a humanidade. Então, essa expressão que o jornalismo policial ele popularizou e ele amplificou de tal modo que, a partir de 2016, eu vi muita gente aqui em São Paulo com camisas com essa expressão, direitos humanos é só para humanos direitos, nos leva a pensar, eu vou ler um trecho muito curto de um texto que eu fiz a partir desse lugar, que, portanto, a gente está frente a uma discussão, pensar crime, pensar direitos humanos na imprensa e na mídia, é pensar antecipadamente como a mídia em geral, o jornalismo particular, ela vai nos recortando o que é humano e o que importa, e o que não é humano e o que não importa. Isso se dá desde as coberturas dos chamados atentados terroristas, das mortes, do silenciamento. Eu costumo dizer o que foi 111 tiros de Costa Barros. Para mim, do ponto de vista da cobertura de imprensa, eu venho insistindo, e isso virou um mantra para mim, os 111 tiros em Costa Barros, porque, vejam, a gente teve agora recentemente o George Floyd, no Brasil a gente disse, olha, a cada 23 minutos a gente tem um George Floyd, nos Estados Unidos também, né? Um mês antes, um jovem morreu nas mesmas condições, dizendo que não podia respirar em abril, né, nos Estados Unidos, e o mundo todo, por algum motivo secreto, escutou George Floyd, porque para mim aí está a diferença, não é porque foi ao vivo, né? Porque a gente tem imagens ao vivo terríveis. Mas veja, em 2015 a gente teve o episódio de Costa Barros, em que jovens negros, adolescentes, foram alvejados com 111 tiros de fuzil. Gente, muita gente fala assim, entre 115 tiros e um tiro não há diferença. Eu costumo dizer, me desculpe, há diferença. E quando um dos pais daquele menino ele é entrevistado por uma repórter, eu me lembro que saiu até do Jornal Nacional, não sei se vocês estão lembradas, o pai da menina, claro, colegas de profissão nesse momento fazem perguntas idiotas, e ele responde dizendo o seguinte, você sabe que são 111 tiros de armamento pesado no carro pequeno? Eu sequer tenho corpo para enterrar. Ou seja, ele desenhou, ele dimensionou o que é essa brutalidade, né? São 111 tiros. E a gente teve, na época, uma cobertura, o Jornal Nacional divulgou, mas, gente, o Brasil não parou. A imprensa não teve nenhum editorial da Folha de São Paulo, por exemplo, dizendo que 111 tiros está fora de qualquer padrão civilizatório. Sabe, não houve nenhum discurso, digamos, extremo à altura, né, disso que está de fora de qualquer possibilidade, de qualquer razoabilidade. 111 tiros, ele escapa qualquer razoabilidade.
E aí, quase na mesma época, vocês, não sei se vocês estão lembradas e lembrados, com os atentados terroristas, né, na França. Gente, está todo mundo aí, né? Porque agora eu fiquei sozinha. A gente, agora eu faço isso em live, porque outro dia eu fiquei sozinha e todo mundo tinha caído e eu fiquei falando sozinha. Ricardo, você está aí, né? Oi, estamos sim, estamos te tá bom. Então, sim, tá bom, sim. então tá bom. Tá, porque outro dia todo mundo tinha caído, eu achei que tivesse todo mundo na sala. Mas, então, se vocês estão lembrados, quase na mesma época dos 111 tiros de Costa Barros, vamos usar o jargão mais usual, né? Atentado terrorista, pessoas inocentes civis sendo atropelados. E nisso houve um atropelamento em que era um caminhão possante, né? Um rapaz estava atropelando, né? Pessoas, matando, e a polícia francesa foi acionada naquele momento e já tinha policiais atiradores de elite, havia todo o monitoramento daquele caminhão. Quando os policiais que já estavam a postos ali com o caminhão perguntam para a inteligência da polícia o que eles fariam, né? Porque o policial francês, ele se vê como funcionário público, ele não sai atirando. Ele pergunta o que nós faríamos. A resposta, gente, é o seguinte, que se cesse as mortes, inclusive de quem está matando. Vejam, nem terroristas, vamos usar esse termo, né? Nem terroristas atropelando civis inocentes em um caminhão possante é alvejado sequer com tiro. Porque no Brasil a gente tem 111 tiros de Costa Barros e o Brasil não para numa luta oficial, não há manifestação da sociedade, excetuando uma instituição que sempre anda só, chamada Movimento Negro Brasileiro. E aí eu acho que são essas situações, esse tipo de cobertura que não diz, olha, 111 tiros, o Brasil perdeu. Nós deixamos, eu digo que ali a gente deixou de ser qualquer coisa. Nação, república, humanos, né? Seres humanos, a gente perdeu com os 111 tiros. E o que a gente faz agora com a cobertura do George Floyd? George Floyd acaba sendo um ponto de inflexão, que eu acho que é. Mas, veja, a gente teve Costa Barros e parece que Costa Barros não foi nada em termos de importância, né, coletiva para a gente pensar o que é o Brasil. Como nós temos pouco tempo, importante a gente abrir o debate, aí eu vou ler esse trecho desse texto meu, que é um texto, na época lá dos atentados do Charlie Hebdo e da Nigéria, e também na morte dos meninos na Cabula, em Salvador. Esse texto ele se chama Charlie Hebdo, Nigéria e Salvador. Eu vou ler ele pela metade, então pode parecer esquisito, né, como eu começo a ler, mas eu acho que vai ter um sentido em um certo momento. Mais inescapável ainda foi a menção, ainda que minoritária na seara da imprensa, ao texto maravilhosamente lapidar, publicado em 1976, de Alexandre Corbin, jornalista norte-americano pouco ortodoxo, segundo o qual os editores devem se lembrar que há extensas partes do mundo na qual as pessoas não existem, a não ser em grupos de mais de 50 mil. Corbin calculou assim quantos negros norte-americanos precisariam morrer para se equipararem à morte de um branco norte-americano comum. Diz ele, as pessoas somente começam a se interessar se falarmos em 50 mil e 100 mil mortes. Especialistas avaliam que somente uns 50 mil indianos seriam capazes de se igualar em termos de notícia ao total de uns 10 americanos. Segundo a metáfora do jornalista, isso eu falando, podemos dizer que nem as 2.000 mortes de nigerianos, de forma brutal e em lapso de tempo curtíssimo, tampouco a chacina envolvendo 12 jovens negros, isso aí foi no Cabula, em Salvador, foram capazes de se equiparar mediaticamente às 12 mortes dos jornalistas franceses, seja na imprensa mundial ou local. Flagramos vergonhosamente os diferentes pesos e medidas que vão situando o papel do jornalismo nas relações de poder e dimensionando hierarquicamente o valor do humano. Só mais um trecho, eu vou pular aqui bem rapidamente, porque... Resta-nos, assim, propugnar a assunção de outros padrões de noticiabilidade. É preciso mudar o regime de visibilidade em voga, do qual o jornalismo faz parte,
para que outros enunciados do visível a serviço da pluralidade povoem os sistemas de informação. É preciso mudar as regras do jogo, que não se esgotam em soluções meramente técnicas. Se acatarmos a ideia segundo a qual os discursos se institucionalizam em fundamento e anteparo para as regras, expressando-as, mas também as legitimando, é só por meio deles, dos discursos, que se redefine uma ortografia do visual. Mais ainda, se cada visível carrega uma dobra invisível que é preciso desvendar a cada instante, em cada momento, podemos levar em conta que onde reina o invisível e silêncio é onde está a potência do sentido que nos leva a compreender por onde se sacrifica o humano, se estabelece os jogos do biopoder e da necropolítica, e que, por meio das máquinas de produção do discurso, entre as quais está a imprensa, tais jogos se apresentam como absolutamente naturais, muitas vezes decididos como se fosse uma partida de futebol, porque o governador da Bahia disse que, né, tinha sido um gol de placa, né, aquela chacina, em que o artilheiro não pode perder, não pode errar, para manter a boa rotina do mundo e preservar a comunidade dos humanos, a qual aqueles jovens negros baianos não pertenciam e só representavam nefasta ameaça. Eu li esses 3 textos um pouco vou tentar terminar aqui como eu comecei, dizer que pensar mídia, pensar direitos humanos, já que é direitos humanos, é pensar como a mídia ela vai reforçando a partir do imaginário escravagista que as regras da noticiabilidade e da visibilidade elas devem seguir as hierarquias do mundo. Pessoas negras, pessoas pobres, pessoas periféricas, elas não importam. Eu lembro, na época da enchente, em Santa Catarina, houve uma mobilização nacional, não sei se vocês lembram, era uma comoção, nada contra. Quando a gente diz isso, parece que a gente também está sendo cruel. Não é isso, nada contra. Agora, quase na mesma época, houve uma enchente no Piauí e a Globo, em pleno 2009, enfim, que aconteceu, dizia que as pessoas flageladas no Piauí estavam sem nenhum tipo de alimento, ao passo que os de Santa Catarina eram os desabrigados, né? Então, essas 2 palavras já dizem muito o valor do humano aí, né? Do ponto de vista regional, as pessoas do Piauí e as pessoas de Santa Catarina. Então, eu terminaria por aqui, porque eu acho que o interessante desse diálogo é a conversa, eu já passei até dos 10 minutos, e passo agora para o Felipe. Olha aí, já estou dando uma de mediadora, quebrando o protocolo. Obrigado, Rosane. Não terminou, não. Eu quero ouvir mais, porque eu acho que você traz umas questões, mas não vou me pronunciar agora, só falar da minha emoção lhe ouvindo. Passo a palavra para Felipe. Felipe, grande amigo. Felipe, que é doutor em Direito pela UNB, ele também faz parte do grupo de pesquisa em criminologia da UFES, cofundador, junto comigo e outros amigos. É uma alegria te ter aqui, Felipe, e eu acho importante dizer uma coisa, além do fato que você também compõe a coordenação do núcleo de pesquisa do IBCCRIM, Felipe, ele organizou a publicação de um livro, certo? Vozes do Cárceres, Ecos da Resistência Política. Acho que esse é um livro muito importante pelo giro metodológico, epistemológico, a partir, portanto, de uma leitura possível do sistema de justiça criminal, sistema penitenciário, pela voz dos presos em suas cartas. Felipe, com muita emoção, com muita alegria, é contigo. Opa, obrigado, Ricardo, pela generosidade da apresentação e do convite. A prova de que o tempo passa é quando você começa a ser citado numa coisa falando que você foi cofundador de alguma coisa na vida. Porque quer dizer que o tempo passou, e que bom que o tempo passa, né? Porque, de fato, foi ontem, mas tipo, já são 11 anos, entendeu? Que a gente criou o grupo de pesquisa em criminologia da UFES. Então, bacana, para mim, pelo menos, foi super bacana ouvir falar disso, porque dá essa dimensão de que o tempo passa.
Estou super feliz de estar aqui com todos vocês, com todas vocês, de estar aqui com Rosane, que eu reputo como uma das mais importantes intelectuais desse país, que produz a partir de um ponto de vista absolutamente original, e a mim é sempre bom ouvir, ler. Esses dias, inclusive, eu estava relendo o que presumo ser o último livro de Rosane, posso ter me perdido aí, que é o Esboço do Tempo Presente, e lendo uns trechos que eu considero muito importantes. Estava preparando aula de teoria constitucional e lendo Rosane Borges, o que para muitos pode parecer heterodoxo, para mim faz todo o sentido. E estou super feliz de estar aqui nessa conversa, e meio que me preparei, Rosane, prevendo também a mesma divisão que você propôs, de certo modo, ao falar aqui, que é um pouco de... Falei, bem, uma vez que Rosane provavelmente vai se concentrar nos temas da comunicação, eu vou me organizar com foco em pensar um pouco justiça criminal, para a gente poder entabular uma conversa. Eu acho que, primeiro, vale muito a pena a gente pensar do que a gente está falando quando a gente fala de justiça criminal, né? Ou sistema de justiça de modo mais amplo, para depois a gente pensar de modo particular no tema da justiça criminal. Quando a gente está falando do sistema de justiça, eu acho que é importante a gente pensar sempre que nós estamos falando de um campo no sentido do que Bourdieu propôs, e um campo que se organiza, que existe para operar, e essa é a palavra que me parece a mais adequada, o poder. Então, quando a gente está falando de sistema de justiça, nós estamos falando de um sistema de governo do poder. É isso que nós estamos falando. E um sistema que coincide pelo menos 3 funções. O sistema de justiça ele é, ao mesmo tempo, um poder da República, monopolizado por uma categoria profissional, que é esdrúxulo para o sentido de uma democracia. Ele é um campo profissional e ele é um setor de serviço público, ainda que não seja assim percebido. Mas o que a gente chama de sistema de justiça criminal é a composição dessas 3 dimensões, que, ao mesmo tempo, ou que, por conta disso, produz hábitos, produz modos de circulação de costumes, de experiências, de tradições, inventa e reinventa tradições, códigos, signos e significados. Então, é disso que nós estamos falando quando a gente fala de sistema de justiça, de um sistema que é uma coincidência entre um poder da República, um campo profissional e uma prestação de serviço público, que seria o que a gente chamaria em direito de uma prestação jurisdicional, ou seja, atender as pessoas nas suas demandas por justiça. É isso que é de modo ambivalente ou plurivalente o sistema de justiça. Todavia, ao ser um espaço de operação do poder, o sistema de justiça ele é também um espaço privilegiado das elites. E, no caso brasileiro, é quase que o laboratório no qual se formaram as elites nacionais. As elites nacionais escolheram, cada país vai fazendo isso de um jeito, mas no Brasil, as elites nacionais, quando elas decidem se emancipar de um poder colonial, elas decidem que o seu laboratório de formação vai ser o sistema de justiça. Não por acaso, as primeiras faculdades de direito coincidem com a independência do Brasil, ou seja, criar um projeto nacional era criar um sistema de justiça, uma operacionalização do direito. Então, essas 3 palavras me parecem muito importantes quando a gente pensa, elas estão muito articuladas. Sistema de justiça, poder e elites, formação das elites nacionais. E todas as elites, cultural, intelectual, econômica, ela opera com vários dispositivos ideológicos para a manutenção do poder, mas, para a nossa conversa aqui, um aspecto da operacionalização do que faz a elite me parece muito interessante, que é pensar que elites dispõem sobre sentidos e sobre significados. Isso é que é ser elite, num certo aspecto, né? Num certo aspecto, a gente poderia dizer que ser elite é encontrar um modo próprio de dispor sobre os sentidos e sobre os significados,
da vida, das coisas, das pessoas. Então, no limite, elite é quem dispõe sobre a fronteira de cada signo, de cada significado social. Então, são as elites que decidem quem é negro, quem é branco, quem é rico, quem é pobre, quem é incluído, quem é excluído, o que é tema cabível, o que não é tema cabível, como se delimitam as fronteiras disciplinares do que é história, do que é geografia. Isso é ser elite. Elite acadêmica, elite cultural, elite... em cada campo de governo, aquela dada fração da sociedade que compõe a elite daquele setor define os signos e os significados. No caso das elites jurídicas, que formam o sistema de justiça, a matéria-prima é definir os signos e significados do que é o direito. E no caso do sistema de justiça criminal, a elite jurídica que governa o sistema de justiça criminal tem a prerrogativa de dizer o que é o direito. E aí eu vou usar uma expressão perigosa para os que estudam a teoria do delito. O direito criminal. E, ao fazê-lo, definir, então, onde é que está a fronteira do que é crime e do que não é crime, de quem é criminoso e do que não é criminoso. Um tema, por excelência, dos estudos da criminologia aí no mundo. Então, é aí que a gente encontra a vocação principal, a vocação pública principal do tal sistema de justiça criminal. É definir os sentidos e os significados do que é crime e de quem é, ou de quem são os criminosos. Ou, como a gente poderia descrever na minha, pelo menos, tradição criminológica, quem são os sujeitos criminalizáveis. E aí, vários elementos são importantes. Um deles é o ponto de encontro mais visível entre a comunicação, ou as formas de comunicação, ou a mídia, se a gente quiser assim chamar, e o sistema de justiça criminal, que são as produções de imagens. Esse é um ponto, é um artefato de poder onde a mídia se encontra com o sistema de justiça, na produção de imagens sobre a violência, sobre o crime, sobre a criminalidade. E nesse ponto, eu acho que cabe a gente se perguntar reciprocamente quais são as imagens que alimentam os nossos signos e os nossos significados sobre o que é a violência e a criminalidade. Quais são essas imagens que alimentam o trabalho dos juízes, dos promotores, dos delegados de polícia, que, em sentido amplo, podem ser, em que pese estejam no campo da segurança pública, podem ser entendidos como parte do sistema de justiça criminal? Quais são as imagens que alimentam as representações desses atores? E que papel tem a mídia na produção, na construção, na reelaboração e na interpretação dessas imagens? Eu acho que aí 3 grandes alegorias podem nos ajudar a nos aproximar da nossa produção cotidiana quando a gente olha para esse tema. Primeiro, uma ideia do sistema de justiça, em especial dos juízes, ditos assim no masculino, e dos promotores, também dito no masculino, como fazedores da ordem. Essa é uma imagem muito poderosa no nosso campo e que é como uma profecia que se autocumpre, as imagens cumprem esse papel de serem profecias que se autorrealizam. Essa imagem de juízes e promotores, não só eles, mas agora eu estou falando deles, como fazedores da ordem, é uma imagem que informa muito dos juízes o que eles pensam sobre si. Os juízes se percebem e são percebidos como fazedores da ordem. E ser um fazedor da ordem, dentro de uma sociedade desigual como a nossa, é o antônimo de fazer justiça. Porque fazer justiça numa sociedade desigual é desfazer a ordem. Então, por princípio, essa atividade judicial, baseada na ideia de ordem, é um contrassenso aos sentidos mais elementares de justiça dentro de uma sociedade desigual. Um segundo aspecto, uma segunda imagem, que para mim informa muito sobre como funciona o sistema de justiça criminal, é a ideia da lei
como um objeto criador. A lei, para nós, nas nossas representações sociais, e todos nós produzimos e reproduzimos essa imagem, atribuímos às leis o papel de serem criadoras de uma realidade, né? Em todos os sentidos, dos mais progressistas aos mais conservadores. A gente atribui às leis o papel de serem elas a força normativa que produz a mudança na realidade. Com isso, a gente esvazia o lugar onde, de fato, as mudanças acontecem, que é a política. Ao superdimensionar a lei, a gente subdimensiona a política. Então, o tempo todo, quando uma pauta jornalística do mês de novembro foca no crime de racismo, a gente está jogando fora o lugar onde o debate da consciência negra acontece, que é a luta política, que passa pela produção, pelos impactos da lei, da lei que criminaliza a injúria racial, que tipifica o crime de racismo, mas nem começa e nem termina aí. Mas essa simplificação interdita a leitura política dos processos. E, por último, a imagem do homem perigoso, também dito assim no masculino, que é sempre um homem negro. Essa ideia do perigo e de uma justiça cartorial e preventiva, né? De uma justiça que atua. Tem um nome para isso agora que me fugiu. Como é o nome, gente? O pessoal fala. Mas vai chegar aqui, agora é o cansaço do dia. Que é você produzir o tempo todo, no âmbito das políticas criminais, uma ação na qual você calcula riscos o tempo todo. Você vai, como que numa contabilidade de seguro, de carro ou de outra coisa, calculando riscos, como se fosse possível prevenir a ocorrência do crime pela identificação de quem é o sujeito mais potencialmente perigoso. E essa é uma contabilidade totalmente informada pelas nossas representações sociais, que são as representações do racismo. Então, é aí que a gente tem um ponto perigoso de encontro um outro ponto perigoso de encontro entre a produção da comunicação e as representações do sistema de justiça criminal. Porque aí aí funciona e opera esses dispositivos aos quais Rosane se referiu, que são dispositivos que bloqueiam não a nossa percepção de quem é rico e quem é pobre, de quem é bem formado ou mal formado, do ponto de vista acadêmico, por exemplo, mas é o que interdita e constrói os sentidos de quem é humano e de quem não é humano entre nós. Essa clivagem na nossa sociedade, ela é toda produzida pelos signos e significados do racismo, em consórcio com outros dispositivos como a classe social, a orientação sexual, a identidade de gênero, mas todas elas presididas por uma conformação do racismo que é como um molde no qual se ajustam e no qual se dispõem as nossas significações sociais. E aí, quais são as grandes consequências dessa conjunção, a meu ver, letal entre uma produção, entre fluxos comunicativos baseados na desumanização de grupos humanos, numa representação de uma elite que se autoatribui a produção, o papel de produzir a ordem, e num sufocamento que empobrece a produção do direito, porque direito vira sinônimo de lei e ordem, e nada tem a ver com as dimensões éticas de produção da justiça, que inclusive nos abriria aqui toda uma avenida para conversarmos sobre justiça, sobre outras formas de justiça que não os modelos coloniais hegemônicos, sobre outras formas de representação e de conceito de justiça, que não é o nosso foco aqui, mas sobre o qual a gente pode conversar mais no debate. Nesse encontro, novamente, eu listo aqui o que considero, e encerro com isso, 3 grandes consequências dessa encruzilhada letal na qual vive a sociedade brasileira e que faz do Brasil um país tão violento. Primeiro, é que essas imagens
apequenadas sobre o direito, sobre a justiça e sobre a comunicação, elas produzem uma limitação na nossa capacidade interpretativa da realidade. Então, aí a gente faz chavões que são ensinados tecnicamente, reproduzidos socialmente, que fazem paralisações do tipo essa da que Rosane apontou. É como se fosse um rebaixamento da pauta, e pauta aqui nos dois sentidos, no sentido mais amplo e no sentido de pauta jornalística também. É um rebaixamento da pauta produzido por uma leitura interditiva dos conceitos. Acho que esse é um primeiro consequência negativa dessas imagens sobre o direito, sobre a justiça e sobre o poder. Uma segunda consequência é a naturalização da violência institucional. A violência ela não é percebida jamais na sua dimensão institucional. Então, o caso do massacre de Paraisópolis, que completa agora 1 ano, ele se transforma numa caçada aos policiais negros que foram os operadores daquela operação, com a redundância que ajuda a gente a entender do que nós estamos falando. É isso que vira a pauta jornalística. Pouco se discute sobre o modelo de policiamento, sobre a estrutura organizativa que cria, no conjunto das formações policiais, essas representações, sobre os recursos e o desperdício de recurso público na manutenção de uma política de segurança pública baseada na guerra, não só conivência, mas no papel protagonista do Poder Judiciário, no estímulo dessas operações e na total violência produzida pelo sistema de justiça ao patrocinar esse modelo processual. Tudo isso fica fora da pauta. Por exemplo, né, para ficar só nesse exemplo, a gente poderia falar de algumas dezenas de exemplos. E, por último, é que essas imagens elas bloqueiam as nossas percepções mais profundas de humanidade. Isso eu acho que é o aspecto mais grave e mais dramático. Então, a questão dos erros judiciais, agora, por exemplo, que passou a ser um tema na mídia nas últimas semanas com as matérias do Fantástico, elas se transformam num problema que diz respeito a contar a história de uma pessoa que foi vitimada por um erro judicial. Só que isso não se conecta com a dimensão estrutural desse problema e com o caráter que isso tem de bloqueio da humanidade na produção de sentenças judiciais. Isso não produz comunicação, isso não produz em nós capacidade de conexão desses fatores. E isso tudo vai gerando socialmente o esgarçamento dos sentidos de justiça entre nós e vai gerando a limitação, uma conexão em sentido fraco, como geralmente Rosane nos aciona para pensar aí a partir do bom da tradição dos discursos sobre imagem e comunicação, mas que produz uma conexão em sentido forte com as narrativas do poder. Ou seja, é um discurso que é produtivo para o poder e letal para os de baixo, para os que estão fora do sistema, para os que estão fora do jogo. Então, aqui como que, para quem está fora do jogo, para quem está fora da narrativa e da controvérsia, isso produz morte. Para quem está dentro da controvérsia e sob o comando da controvérsia, isso produz bem viver. É isso que eu acho que é a grande tensão que o sistema de justiça criminal expõe, que a gente pode discutir mais. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. Eu acho que aqui as duas falas convergem, trazendo elementos distintos e reconectáveis nessa discussão sobre a relação entre justiça criminal e direitos humanos e sobre o papel dessas mediações simbólicas diante de tudo que esses significantes representam. Vamos falar sobre isso já já. Eu passo a palavra para a Juliana Tonchi, que faz parte da equipe que anima esse importante projeto, certo? Juliana é doutora em Sociologia pela USP, atualmente é pesquisadora aqui na Bahia, na Universidade Federal, e trabalha com o tema de justiça restaurativa, outro tema difícil de colocar em palavras no universo da comunicação. Juliana, por favor. Obrigada por passar a palavra, Ricardo.
Queria cumprimentar os meus colegas dessa mesa virtual, Rosane, Felipe. É uma honra para mim e é uma baita responsabilidade comentar depois de ouvir essas falas assim tão potentes e tão poderosas. Bom, eu tinha também preparado uma fala muito breve, porque acho que a ideia é a gente explorar mais aí as apresentações dos nossos convidados, mas um pouco da fala, breve fala que eu preparei, ela dialoga, eu acho que ela toca em pontos, tanto com relação ao que a Rosane já falou, e também com relação ao que o Felipe acabou de contar aqui para a gente. Então, quando a Rosane fala sobre, e ela nos lembra, né, de que a mídia, ela não é só um meio, mas ela constrói uma realidade, que realidade é essa que está sendo produzida? Claro que eu faço uma relação direta com o que o Felipe também explorou na fala dele, a respeito de como o sistema de justiça e a mídia produzem imagens, né, imagens no sentido mais amplo, né, de representações, e que imagens, que representações são essas que estão sendo veiculadas e que produzem distorções nas nossas concepções do que é e o que não é humano. Então, especialmente, acho que esse momento tão potente da sua fala conversa com o que eu tinha, o ponto que eu tinha preparado para conversar um pouco com vocês hoje. Então, eu começaria retomando um ponto, um tema que já foi muito explorado aí pela criminologia, pela sociologia da punição, lembrando que eu sou socióloga, né, então recupero um pouco aí essa área do conhecimento, e que eu acho que se encaixa bem nessa discussão, que é justamente essa questão da criminologia do outro, da criminologia do inimigo. Então, o Garland, por exemplo, ele vai falar dessa criminologia do outro que se contrapõe a essa criminologia do eu. A criminologia do eu é aquela criminologia que vê o homem que comete um crime, o criminoso, como um ser racional e que, portanto, operou uma escolha no momento de cometimento do crime. E, portanto, sendo esse homem um ser racional e que pesou ali suas escolhas, é um homem com o qual a gente se identifica, por isso uma criminologia do eu. E quando ele fala da criminologia do outro, é uma outra perspectiva que rompe com esse processo de identificação. E aí, nesse momento, essa outra criminologia, ela é baseada na noção de que o criminoso ele é intrinsecamente mal, naturalmente mal, e, portanto, diferente de nós. E aí você estabelece esse rompimento nesse processo de identificação ou não. Isso também, por exemplo, foi trabalhado por Zaffaroni, quando ele fala, né, que a essência do tratamento aí que o sistema do direito atribui ao inimigo, mas que a sociedade também opera, enfim, nesse sentido, consiste em a gente tirar desse inimigo a condição de pessoa, né, e aí ele passa só a ser considerado pelo aspecto do perigoso, pelo aspecto do danoso, do daninho para a sociedade, né, então esse era um ponto que eu queria chamar a atenção, porque se a opinião pública se tornou um aspecto central do que significa hoje fazer justiça, porque o sistema de justiça criminal leva isso em consideração, isso já foi claramente apontado por várias pesquisas, então é preciso lembrar que, por sua vez, essa opinião pública, ela é informada por representações sobre o crime e sobre o criminoso que são veiculadas pelas mídias, televisivas, jornais, eletrônicas, redes sociais e também séries e programas de TV. Né, a gente assiste aí recentemente um crescimento assim de séries nessas plataformas de streaming que abordam serial killers, personalidades criminosas, casos de grande repercussão, casos não resolvidos, né? Então, é por isso que eu queria abordar um pouco essa questão das imagens e das representações utilizadas pelo jornalismo nesse sentido. E eu me senti, assim, eu senti essa vontade de abordar esse ponto também, porque, por exemplo, ao estudar a justiça restaurativa, existe um documentário que eu sempre uso nas minhas aulas, enfim, com os meus alunos, que é um documentário que se chama Queimando Pontes, Burning Bridges. A gente tem disponível no YouTube, eu só não sei se a gente tem com dublagem, né, ou com as legendas em português, tá? Mas por que isso é um documentário interessante? É um documentário, claro, que fala de justiça restaurativa, mas é um documentário que conta um caso muito interessante que aconteceu numa cidade nos Estados Unidos, era uma cidade pequena,
E um grupo de jovens, no final de semana, queimaram uma ponte de madeira dessa cidade, que era o marco histórico. Aquilo tinha um valor inestimável para as pessoas daquela cidade. E aí o documentário mostra como foi a repercussão desse crime para aquela comunidade pequena. E aí tem um momento do documentário em que eles mostram as manchetes dos jornais que noticiaram o que tinha acontecido, e uma das manchetes era: que tipo de monstro faria uma coisa dessas? Então, quando a gente usa, né, monstro, esse substantivo, como adjetivo para a gente se referir às outras pessoas, o que isso diz é que, ao fazermos essa operação, ao chamarmos essas pessoas de monstro, fica claro ali, evidente, uma incapacidade, ou pelo menos uma dificuldade muito grande da gente enxergar humanidade naquela pessoa, naquele indivíduo que cometeu atos terríveis, atos condenáveis, né? E aí, a partir disso, a gente consegue também abrir para a reflexão de várias outras situações. Talvez seja por isso também que nós queremos sempre excluir essas pessoas do convívio social, né? Então, pessoas que cometeram crimes ou pessoas que não se ajustam a outras convenções sociais normalizadas, porque a gente, no fundo, não sabe como lidar com essa situação, né? Porque enxergar a humanidade no outro é nos aproximarmos. E o que nós não queremos, né, fazer, porque é muito difícil, é fazer essa aproximação. O que a gente quer, na verdade, é afastar. Então, a gente cria muros, a gente cria barreiras, literalmente, né? A gente aprisiona as pessoas que cometeram crimes, pessoas que romperam com o pacto social, com a norma estabelecida. E aí, eu trouxe aqui para vocês uma apresentação muito rápida, vou ver se eu consigo compartilhar. O anfitrião precisa habilitar o compartilhamento de tela, se vocês puderem fazer isso. Eu preparei um PowerPoint muito rápido, assim, só com apenas alguns slides, mostrando algumas manchetes de notícias que se utilizam dessa palavra monstro. Pronto, isso foi feito, agora eu vou tentar mais uma vez. Só um minutinho, pessoal. F5. Mais um pouquinho, ele está processando aqui. Mas vocês já estão conseguindo ver o meu compartilhamento de tela? Já. Tá, eu apertei aqui o F5, mas ele está um pouquinho devagar. Aí, agora vai. Então, eu realizei, enquanto vai abrindo aqui, eu realizei uma busca rápida, na verdade. Então, assim, se eu tivesse talvez tido mais tempo, tivesse conseguido buscar notícias ainda mais interessantes, mas todas elas, vejam, elas se utilizam dessa categoria monstro. Então, Ronaldão, monstro de Ipanema, é preso depois de agredir mais um. Monstro, pai que estuprou e engravidou filha é preso em Campo Grande. Não considero mais minha filha. Se foi ela, é um monstro, diz a avó de menino assassinado pela mãe. Aí aqui uma matéria que fala sobre uma juíza nos Estados Unidos que estava envolvida no julgamento do caso Jeffrey Epstein nos Estados Unidos. Ela sofreu um atentado, a família, o filho dela morreu, mas é um caso trágico, horrível, que aconteceu nos Estados Unidos, mas o título da matéria, né, da reportagem é A Juíza e os Monstros. Aqui, um suspeito, e a fala dele vira, né, o título aqui da chamada, da notícia: até ontem eu era um monstro, diz rapaz solto sem relação com crime no ABC. E aí, assim, até o momento, o que fica perceptível é que essas reportagens, elas não utilizam a categoria monstro como se a pessoa que escreveu a matéria estivesse adjetivando aquela pessoa de monstro, mas toda vez que isso aparece, por exemplo, no depoimento de alguém que foi ouvido para a reportagem, isso rapidamente vira o título, a chamada para essa matéria. Então, isso é muito curioso. E aqui, por fim, é uma reportagem que eu achei muito interessante, porque aqui é uma crítica, na verdade, que essa namorada, né, do rapaz aqui que
enfim, sofreu aí essa violência, ela, ao criticar a polícia e a mídia, ela aí se refere a eles como monstros, né? São monstros incompetentes. E mesmo assim, mesmo ela usando essa palavra para fazer a crítica à polícia e ao trabalho da mídia, isso de novo aparece como um título aqui, né? Uma chamada para essa notícia, para essa reportagem. Então, esse era um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu interrompi agora aqui o compartilhamento. Não sei se está tudo bem, vocês estão me ouvindo? Tranquilo, Juliana. Ah, então tá, porque aqui o computador ele trava bastante. Bom, então isso, para finalizar a minha fala, isso me leva a um outro ponto que eu queria abordar com vocês, que é essa nossa perspectiva atomística com relação a essas situações complexas, que envolvem crimes, que envolvem violência, e essa visão, portanto, simplista e baseada em dicotomias e binarismos. Então, nós estamos muito acostumados a refletir sobre essas situações, pensando em categorias como pessoas, monstros, para fazer referência aqui ao que eu estava expondo, bem, mal, verdade, mentira, justo, injusto, vítima, ofensor, e aí, por aí vai, muitas outras categorias. E aí, eu queria trazer para vocês um ponto que o Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele traz, que toca justamente nessa questão. Ele diz para a gente, ele faz essa provocação. Quanto mais pessoas forem instruídas a pensar em termos de julgamentos moralizadores, que implicam que algo é errado, ou mal, ou feio, mais elas serão treinadas a consultar instâncias exteriores, ou seja, as autoridades, para saber a definição do que constitui, então, esse errado, esse bom, esse mal. Então, talvez, a partir dessa fala, que eu gosto muito do Rosenberg, talvez o caminho para uma sociedade mais democrática seja um caminho do rompimento e do abandono dessa perspectiva dualista que nós temos sobre a vida, sobre os outros, sobre os conflitos, sobre as situações difíceis da vida. Né? E aí, claro que um outro tipo de situação em que nós podemos ver esses binarismos, e que tem relação com o nosso tema aqui, é justamente essa ideia de que direitos humanos são coisas de bandidos. Né? E por que esse discurso é tão significativo, na minha opinião? É porque a própria ideia de direitos humanos, ela tenta suprimir essas dicotomias. Então, a própria noção de direitos humanos, ela implica em pensar o quê? Que todos os seres humanos, pelo simples fato de serem humanos, eles possuem direitos fundamentais. E isso incomoda, porque, afinal, nós não somos iguais, né? Nós operamos com essas dicotomias, com essas categorias, sobretudo quando se trata de um crime. Então, por isso que direitos humanos, muitas vezes, ele é visto dessa forma tão crítica, porque eu acho que ele rompe, né, ele tensiona essa noção de que somos todos iguais, todos nós somos humanos, temos essa dimensão do humano. E isso é difícil, esse é um exercício muito difícil para a gente, como fica evidente diante de tudo que eu falei. E com isso, eu encerro a minha fala, era só para eu fazer um comentário, acho que me estendi aqui até para além do que tinha sido combinado, mas entendo que todas as falas têm elementos que conversam entre si, e acho que a gente pode, de repente, partir para o debate agora, também ver o que as pessoas estão colocando, e a gente volta a conversar. Obrigada. Obrigado, Juliana, por essa fala que vai também no sentido de propor a desnaturalização de uma série de conceitos. E agora eu confesso que estou numa situação difícil. Por um lado, eu gostaria de continuar ouvindo vocês. Assim, teve coisas super interessantes em relação às quais eu tenho perguntas, mas, por outro lado, eu acho importante, e minha curiosidade é grande, para ver quais são as reações das outras pessoas que estão na sala, e para humanizar um pouco mais esse nosso diálogo, eu aconselho a quem quiser de ligar a câmera para poder se expressar e para nós termos um diálogo, sabendo que estamos numa gravação e que essas imagens depois serão reproduzidas no YouTube.
certo? Mas eu gostaria agora de franquear a palavra para as pessoas que estão na sala para ver um pouco quais são as reações. Eu vou pedir intervenções breves, certo? 3 minutos, digamos, para poder animar essa discussão. Quem vai? Está todo mundo ouvindo, espero, né? Senão... Tem aquele momento do silêncio, que na sala de aula física é mais facilmente resolvida, com o dedo do professor apontado. Fulano de tal, você aí, o que é que você achou? Aqui não há. É verdade, Felipe. Essa possibilidade, mas só para a gente que é professor, todo mundo saber do que é que está acontecendo. É aquilo que a gente está acostumado em sala de aula, só que aqui não tem para quem você apontar, porque você não está vendo a cara da pessoa que gostou ou que balançou a cabeça dizendo não durante a fala. Pessoal, aqui a Júlia escreveu no chat. Acho que, Ricardo, você pode ler, porque aqui estou com barulho de fundo. Então, a Júlia de Miranda diz assim... Olha, Júlia, você está aí? Boa tarde, conheço a Júlia. Ah, que bom! Eu vou ler aqui o que ela colocou no chat, inclusive para quem vai nos ouvir depois. Acho que essa questão de nomear como monstro é também uma baixa compreensão e talvez interesse nas abordagens da área da psicologia. A gente não conversa sobre saúde mental, ainda é tabu. Daí, não apenas no jornalismo, mas em muitas produções percebemos uma falta de profundidade no trabalho. Eu vou colher agora os depoimentos e depois vou passar novamente a palavra para os nossos convidados e convidadas. Quem mais queria se manifestar? Assim, eu, na minha leitura, para vocês que estão estudando, já praticando jornalismo, acho que, se eu tentando vagamente um exercício de me colocar no lugar de vocês, eu acho que é muito difícil encontrar palavras que permitam furar essas construções de sentido, essas leituras propostas, certo? Muitas vezes pelos grupos dominantes e que se tornam dominantes, essas leituras do que é justiça, do que é ser humano, do que é a sanção, etc. Então, para mim, seria interessante, se alguém tiver algum tipo de depoimento, que vocês falassem sobre essa perspectiva. Tipo assim, que tipo de questões aparecem para o profissional, a profissional do jornalismo, no momento em que precisa colocar no papel ou em imagens essas questões que a gente está discutindo agora, porque isso, inclusive, seria instrutivo para todos nós. Ricardo, talvez enquanto o pessoal está formulando, a gente pode devolver, e devolvendo aos poucos a palavra para Felipe, Rosane, e você também, talvez, comentar. Não, porque, eu tô... o que eu penso também é que a gente tem que lembrar é que nessa área, especialmente quando a gente pensa em justiça criminal, os jornalistas, eles têm, no dia a dia, né, eles têm poucas condições objetivas de produzir um texto com tempo, pesquisa, e, além disso, tem essa falta de vocabulário disponível, né? Eu acho que um pouco nosso papel aqui também é falar sobre isso, né? Sobre essa precariedade de recursos em vários sentidos que fazem parte dessa realidade. Acho que a gente pode ir continuando a conversa e depois a gente incorpora as contribuições das pessoas que estiverem aqui participando, ouvindo.
Pode ser. Eu só estou, como eu falei para o Ricardo, com um problema. Eu vou ter que sair. Rosane, né, talvez então você possa retomar alguma coisa em função do seu imperativo de horário, enquanto eu peço novamente às pessoas que tiverem vontade de se colocarem na sequência. Rosane, por favor. Eu vou ter que fazer esse papel mal educado, chato, mas eu expliquei para o Ricardo. Eu tenho uma outra atividade agora, às 3h15, mas eu acho que valeu a pena estar aqui com vocês aprendendo, fazendo considerações em relação ao que eu ouvi, né? Eu acho que olha que a gente não combinou, né? Nenhum de nós três falamos antes. Eu acho que a mesa ornou, como diz aqui no interior de São Paulo. Eu acho engraçada essa expressão. Ornou, a mesa ornou. E com um sotaque bem paulista, né? Aquele R dobrado, esse ornou, eu falo, esse ornou eu vou adotar para mim. Eu acho que a nossa mesa ornou muito, muito bem, né, em termos de desdobramento, e eu acho que essa questão dos desafios hoje para a comunicação é essa. Né? Tem aquela frase, o tempo da inocência já acabou, né? E no que a Jurema Werneck completa, já foi tarde, é que não é mais possível e nem cabível a gente ter a comunicação nos seus vários tentáculos se colocando no lugar da neutralidade, da imparcialidade, se tudo que ela faz é construir imaginários, imagens, ou seja, ela tem um papel ativo nas nossas vidas, porque o Felipe tocou num ponto que eu acho essencial, que é da definição de elite. Elite é aquela que é capaz de produzir e dispor de sentidos sobre tudo, sobre a vida, né? Sobre o certo, o errado, o normal, o desviante, o belo, o feio, né? O que é legal, o que não é legal, né? E aí o legal tanto no sentido do bom como no sentido jurídico, no sentido da lei. E aí eu acho que a mídia ela vai não só já entrando na rubrica já posta, né? Do que é humano, do que não é humano, a partir dessas hierarquias, mas quando ela entra nessa rubrica já posta, ela também reforça essa rubrica, né? Dizendo, pelas imagens, nos devolve a boa rotina do mundo. Então, eu acho que é a nossa tarefa, né? Quando eu pego alunos, que vêm alunas me procurar para fazer TCC, trabalho, para orientar sobre análise, né, de jornal, eu acho fundamental a gente analisar como os discursos são construídos, mas eu viro aquela professora chata, que eu sempre digo, é preciso, antes desse esforço analítico de analisar o discurso, é preciso que se diga que esse discurso ele parte de questões antecedentes. Ele já está dentro, digamos, de uma visada de um mundo, de uma camada, né? Essa coisa das camadas do mundo, de uma camada que, do ponto de vista da técnica, vai ser difícil a gente solucionar. E, normalmente, quando a gente vai para a comunicação, o problema está no âmbito da técnica, né? Mas isso não pode, porque, tecnicamente, isso fere, isso agride o leitor, o ouvinte, o telespectador. Gente, existe algo mais racista do que até aquela técnica que diz, isso só no Brasil, né? Embora ela esteja caindo, mas ainda se mantém, que você não pode disputar mais do que informação, você na sua aparência. Ok, o jornalismo supõe sobriedade, mas sabe o que é a não sobriedade no jornalismo? É um cabelo crespo para cima, por exemplo. Então, veja como é cruel. E quando você interroga, diz, não, mas isso não é racismo. É uma questão da técnica. Um cabelo para cima, ele vai chamar muito mais atenção do que a repórter diz. Mas você vai insistir lá com a pessoa e diz, olha, isso é racismo. Não, não é racismo. Isso significa dizer que não há técnica, seja no jornalismo, em qualquer área, na engenharia, enfim, não há técnica que não seja derivada de um imaginário que diz que essa é a gramática possível. Então, quando eu brinco com os meus alunos e alunas e digo, olha, no nosso caso, na comunicação, quem quer fazer diferente, o buraco literalmente é mais embaixo. Porque não basta apenas a gente seguir a técnica, ou dizer isso é impossível, porque tecnicamente isso mas é dizer assim, é questionar que técnica é essa. A gente tem que pensar no campo da comunicação outras gramáticas de produção, porque aí eu acho que o que o Felipe levanta é fundamental, porque quando a gente coloca em crise a gramática de produção, o que a gente está dizendo? Epa, quem determinou essa técnica foi um grupo, portanto, foram pessoas, né?
como a Nike conseguiu usar as cores da unidade africana na Copa da África do Sul e ninguém disse que estava escandaloso. Aqui em São Paulo tem uma expressão que as pessoas dizem muito assim, você tem um jornal muito colorido, baianou, né? E aí, eu como nordestina de São Luís, eu falo, não, mas o que significa baianou? Não, professora, está muito gritando, está muito... E aí eu vou dizer o que isso significa, não só em termos de xenofobia, mas em termos de racismo, porque, na verdade, o baiano em São Paulo é a dimensão racial negra, não é só uma questão regional, né? E aí, o que a gente faz com essas questões todas? A gente tem que dizer, olha, é o racismo estúpido, sempre, né? Então, eu acho que eu pararia por aqui e agradeço, assim, para mim foi ouvir a Juliana, ouvir o Felipe, que já foi, para mim, um momento, assim, muito também instrutivo, aprendi muito com vocês e só peço desculpas e perdão, porque realmente, como diz os mais jovens, real oficial, vou ter que sair agora, né? A banca já está montada, o pessoal está me mandando um WhatsApp aqui, e aí eu vou ter que sair, mas foi um prazer enorme. Parabenizo o grupo por enfrentar esse tema tão importante, tão necessário, né? E da gente sair do lugar comum, né, desse tema. Acho que o que a gente pode até não ter feito isso com qualidade, né? Mas eu acho que todos nós três aqui tentamos sair, né, das perspectivas mais comuns e abordar de maneira diferente o que sacrifica a condição humana. Eu acho que o que essa mesa traz é exatamente isso, né? E, portanto, se sacrifica a condição humana, é que pacto civilizatório que a gente quer subscrever, né? Se a gente está do lado do sacrifício ou da emancipação da condição humana. Mas eu ficaria por aqui, gente. Um abraço a todo mundo. Mais uma vez, Ricardo, muitíssimo obrigada. E pode contar comigo para as próximas. Espero poder ficar até o final. Não pude deixar de aparecer para agradecer. Obrigada, Rosane. Foi maravilhoso, viu? Também faço questão de agradecer. Muito obrigado por sua contribuição. Espero que a gente possa manter o contato, porque acho que tem vários pontos em comum na reflexão, certo? E sua contribuição foi ímpar, certo? E, de repente, quando você não vai mais estar, eu vou retomar alguns pontos com sua permissão, tá bom? Obrigado. Tá bom. Esteja à vontade, Ricardo. Tá bom. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Então, gente, temos várias mensagens aqui que estão chegando. A de Kátia que diz assim, não trabalho mais em veículo, nas minhas brigas nas redações era o que seria colocado nas manchetes, e ainda hoje é normal de ver quando quem praticou o delito é um homem negro, era criminoso, quando era branco era suspeito ou jovem tal coisa, como repórter não tinha poder de mudar. Esse é um aspecto importante. Assim, Kátia diz assim, assim como se for branco, estava portando drogas, se for negro, é traficante. Aí Júlia responde, sim, o racismo explícito que vários veículos também compartilham. E Shirley fala assim, gostaria de trazer a perspectiva daqui dos Estados Unidos, onde o imigrante é, às vezes, na mídia, o bandido. E Júlia, sim, professora Rosane, igual usar turbante durante gravações, já pediram para eu retirar, pois usar turbante não passaria a credibilidade na informação que eu estava narrando em vídeo e não tirei. Povo racista. Espero dar a entonação certa, que talvez seja ainda fraca demais. E Carla nos diz assim, lamentavelmente, a questão dos direitos humanos no Brasil é ainda um debate muito recente e limitado na sociedade. A grande maioria tende a ver e entender os direitos humanos de forma equivocada. Vulgarmente falando, cai naquela máxima que essa história de direitos humanos é conversa de quem defende bandido. Apesar de todos os absurdos aos quais assistimos diuturnamente, temos cada vez veículos brigando por audiência, exatamente a partir dos exageros cometidos nas coberturas. O tema precisa ser mais exposto, tem um longo caminho para que todos tenham a compreensão correta de direitos humanos.
eu agradeço por essas contribuições, eu vou já devolver a palavra a Felipe e Juliana, certo? Mas eu gostaria de frisar alguns pontos que me chamaram a atenção nas falas anteriores. Primeiro, essa questão de a comunicação estar engajada numa negociação de símbolos em busca de um pacto civilizatório, certo? Isso me parece um patamar inicial de conversa muito importante. E, portanto, quando se fala, e gostei muito do termo que Rosane utilizou, de sancionamento do discurso, não estamos falando em censura no sentido jurídico da palavra. E Felipe retomou também essa questão na oposição, a contraposição, pelo menos, do jurídico e do político. Estamos falando de um acordo coletivo. E, logo, tanto Felipe quanto Rosane trouxeram essa questão da ruptura ou da não construção, ou do fato de esse pacto nunca ter sido alcançado a partir de um elemento básico que é justamente a definição do que é humano e não é humano. Então, nesse sentido, eu acho, e aqui eu estou falando como pessoa branca, como homem branco, eu gostaria que vocês falassem, eu vou dizer alguma coisa a partir do meu lugar, da dificuldade que temos a nomear o racismo enquanto pessoas brancas, da dificuldade que temos ao nomear o racismo de sustentá-lo no ar durante mais de 1 minuto, certo? Ou seja, de fazer do racismo um tema no qual eu posso estar conversando, obviamente, referido à minha condição de branquitude, ao lugar que eu ocupo na condição de branco nessa sociedade, certo? Eu estou acompanhando um trabalho que mexe um pouco com essa questão de branquitude e como exista um ponto cego na branquitude, certo? E aqui estamos falando de branquitude como fenômeno relacional, que não é simétrico com a ideia de negritude, certo? Porque quando o branco fala do negro, está falando ontologizando. Aqui estamos falando de uma relação na qual a branquitude tem sua dificuldade de se reconhecer como marco zero da produção de conhecimento, ponto de elite, como Felipe coloca, a partir do qual são emitidos os significantes e os significados que serão veiculados dentro da sociedade e, portanto, a sustentação de uma lógica de poder, se a gente vai nas macroestruturas. E foi falado de psicologia, eu achei interessante porque esses elementos se combinam também, de como, por exemplo, o nosso olhar, certo? Ele não consegue furar determinadas barreiras postas pela branquitude. Então, eu queria acrescentar ao debate, estou vendo aqui que tem outras coisas que aparecem, acho, no chat. Então, essa questão do racismo a partir da leitura da branquitude me parece super importante. E uma outra questão, Felipe tocou nela. Gente, tem algum jornalista que já falou em violência institucional? Eu não ouvi essa palavra ainda escrita num jornal. Não sei, talvez dependa da minha ignorância, não sou um grande leitor, assisto pouco à televisão, mas é como se as instituições tivessem por si o veto de trabalhar com esse tipo de conceito, o que redunda, por exemplo, naquilo que Juliana coloca como leitura atomística, por exemplo, ou justamente a incapacidade e a impossibilidade de perceber essa violência institucional e, dessa forma,
como disse Felipe, naturalizá-la, certo? E essa foi, enfim, minhas reações. Não sei se foi colocada outras questões. O debate muito recente, Caroline nos diz: adorei a fala, obrigada a todos da mesa, não pude abrir o vídeo, mas queria compartilhar uma reflexão sobre essa fala da Juliana, do sistema de justiça e desumanização de quem comete algum crime, que combina com a fala do Felipe sobre o racismo desse sistema que cria esse critério desumanizado para alguns e exclui outros. Digo isso pelos meus dados da judicialização dos crimes da ditadura, que em momento algum desumanizou os réus desses processos criminais. Queriam ouvir, desculpe, um pouco a mesa sobre isso. Gente, já são 15 horas e 24 minutos, não sei o que está acontecendo com o relógio hoje, acho que está acelerado, certo? Diante da densidade, da importância das questões que são colocadas aqui. Então, eu vou passar a palavra novamente para Felipe e Juliana. Se tiver ainda alguma intervenção, pelo visto a turma é timidinha, não sei como foram educados por Mariana, certo? Então, nos falem, por favor, ainda pelo chat, certo? Ou, se quiserem, também aparecendo aqui no vídeo, será um grande prazer. Eu vi que a Shirley queria falar, ela chegou a falar? Por favor, Shirley. Eu vi que ela anotou aqui no chat. Eba! Microfone, olá, Shirley. microfone. Que bom lhe ver. Abre o microfone. Oi. Vamos lá. Ver? Okay. Não, eu só queria trazer um pouco da perspectiva que quando a gente fala de bandido, tem um bandido no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, o meu programa de TV ele é voltado para a população imigrante, mas também ele é assistido pela comunidade local, os americanos, e aqui o bandido, um dos bandidos é o imigrante. Então, eu queria só levar para vocês como que é essa nomenclatura que se dá. A mídia tem essa dificuldade de nomear o imigrante, chamando, às vezes, de undocumented, né? Que é uma maneira mais politicamente correta de só dizer que ele está indocumentado, enquanto que a mídia mais anti-imigrante prefere chamar o imigrante de ilegal, invasor, ou de outros nomes bem piores, como a gente viu na campanha de 4 anos atrás do Trump, onde ele chamava os mexicanos de bad hombre, de estupradores. Ele tinha várias formas pejorativas de lidar com o imigrante. Mas a mídia, em geral, sempre teve essa dificuldade de lidar com o imigrante, que, ao mesmo tempo, está aqui contra a lei, né? passando o prazo de estar legalmente no país, passando do visto de turista, ou entrando ilegalmente pela fronteira do México, enquanto que a gente tem as várias mídias imigrantes, como a brasileira, que tem vários jornais e rádios brasileiros, que tentam lidar com o imigrante de uma forma mais amenizando essa questão da ilegalidade, de burlar a lei, principalmente nessas questões de lutar por ter uma carteira de motorista, pela permissão de trabalho e pelos direitos a obter seguro-saúde e outros benefícios do governo. Então, só queria trazer um pouquinho esse lado que a mídia aqui tem, a dificuldade de lidar com a questão do imigrante, onde o imigrante ele é tratado, às vezes, como bandido. Muito obrigado, Shirley. Desculpa por sua contribuição. Mais alguém que queira se manifestar? Eu fico de olho no chat aqui.
vários jornalistas criticando e apontando o racismo institucional. É bom saber. Escrevi um texto em maio para Le Monde Diplomatique sobre o elitismo dentro do Itamaraty no judiciário brasileiro. Machismo e racismo ali dentro é gigante. Outros colegas escrevem sobre. Muito obrigado, Júlia, certo? Sendo que meu comentário era mais ligado à imprensa tradicional, ou seja, de como esse conceito de violência institucional, que eu acho fantástico ser trazido dentro de algumas produções jornalísticas, não fura, certo, a barreira do dissível, certo? E do documentável, para retomar uma expressão de Shirley. Obrigado, Júlia. Então, se não tiverem outros comentários, eu vou ir repassando a palavra, primeiro para Felipe e depois para Juliana, por favor. Ou podemos até inverter, vamos inverter. Vamos Juliana e Felipe para encerrar. Tá bom. Bom, queria agradecer a todos os comentários, perguntas, participações aí de todos os nossos ouvintes que estão aqui conosco nessa chamada. Bom, com relação, desculpe, agora eu não lembro o nome, mas a pessoa que colocou sobre a questão de que a utilização da categoria monstro como uma falta de aprofundamento na psicologia, com certeza. Mas acho que tem outro aspecto também, que é uma seleção que se faz desses pontos dentro da discussão do campo da psicologia que são explorados nessas outras dimensões, nesses outros espaços, porque às vezes isso vende, porque isso gera o interesse das pessoas. Então, esse é um ponto também que eu acho que é importante da discussão. Eu não sei se, por exemplo, vocês já tiveram a oportunidade de assistir um tribunal do júri, isso é público, né? As sessões são públicas, e é uma experiência muito interessante. Eu, por exemplo, percebi que operadores do direito, profissionais do direito, nessas sessões, quando vão sustentar suas posições, então, os profissionais do Ministério Público, Defensoria Pública, muitas vezes eles se utilizam de jargões, de termos da área da psicologia, e utilizando de uma forma, assim, totalmente, muitas vezes, descabida, fora de contexto. Então, a gente banaliza termos como borderline, por exemplo, nesses discursos que procuram ou condenar ou absolver a pessoa que está ali na posição de réu. Então, acho que tem esse aspecto, né, e essa questão do monstro, que é muito associado a serial killer, a crimes graves, como eu disse, isso vende, isso é explorado. Então, por exemplo, recentemente a gente viu aí numa plataforma de streaming uma série brasileira muito bem produzida, com atores excelentes, que discute a violência doméstica, talvez até vocês saibam que série é essa, e apesar de toda a qualidade dessa série, eu, por exemplo, achei super complicado eles fazerem essa associação do homem que é agressor, que é violentador, com um perfil de serial killer. Acho que isso... Que tipo de mensagem que a gente está passando para as pessoas, né? Que os homens que são violentos, que agridem as mulheres, eles são serial killers, eles têm uma personalidade borderline, fora do que a gente poderia chamar de normalidade. Não, né? Essa mensagem que nós vamos passar, acho complicado, a gente acaba passando essas mensagens que fazem associações que depois é muito complicado a gente desnaturalizar, a gente romper. Então, tem essa questão com relação a essas categorias que vêm do campo da psicologia. Agora, o comentário da Carol é muito interessante, porque quando ela conta para a gente que fez uma pesquisa e que os dados que ela obteve nessa pesquisa, analisando os processos de crimes da ditadura, ela não encontrava a categoria monstro para se referirem aos réus, quer dizer, isso mostra que essa categoria monstro, ela não serve para todo tipo de criminoso, né? Então, existe também uma seleção aí, e muito boa a fala do Felipe também, para mostrar que esses processos de humanização e descaracterização do humano também passam por questões como, por exemplo, o viés racial. Então,
vocês podem perceber que não só nos processos judiciais, muitas vezes cobertura também da mídia, não necessariamente você precisa usar a categoria monstro para você descaracterizar o humano daquela pessoa a quem você está se referindo numa reportagem ou numa matéria. Então, é importante esse comentário da Carol para falar que, assim, essa desumanização, ela pode se dar de várias formas. Eu só dei o exemplo, né, dessa questão da categoria monstro, mas, como eu disse também, a categoria bandido bom é bandido morto, direitos humanos é coisa de bandidos. Acho que são todos exemplos muito interessantes que colocam isso em xeque aí para a gente refletir. E para finalizar, antes de passar a palavra para o Felipe, um ponto que eu queria trazer para vocês é que, recentemente, foi mais ou menos em 2013, eu estava na época em São Paulo e participava de um grupo de pesquisas sobre antropologia do direito, e na época a gente estava acompanhando sessões do Tribunal do Júri, e eu peguei bem a época em que as sentenças começaram a ser televisionadas, e ao vivo, isso era passado em programas de TV. Então, assim, na verdade, a gente não sabe, acho que não existem tantas pesquisas sobre isso, mas que movimento é esse que está acontecendo, né? E que tipo de efeito, que tipo de imagem nós estamos passando quando abrimos a possibilidade, tudo bem, as sessões são públicas, mas por que motivo, mais recentemente, a gente teve esse movimento, né, de televisionar o momento da sentença, né? Então, passa para as pessoas, isso também, de repente, é rentável, isso tem uma audiência, porque essas sessões de julgamento, enfim, elas, no final das contas, é uma dramatização, ali é uma exploração da tragédia humana, e isso ressoa para as pessoas, vira um pouco ali um momento de torcida, né, pela condenação. Então, muito complicado, acho que são questões para a gente pensar, mas agradeço, com certeza, acho que o debate não se encerraria aqui, são vários os pontos que a gente poderia explorar. De repente, a gente faz aí uma sessão número 2, um desdobramento aqui desse encontro aí, do projeto de extensão. Mas obrigada, muito obrigada. Obrigado, Juliana. Realmente estamos com muita coisa para tratar. Passamos um pouco do horário inicialmente previsto, mas acho que temos essa margem, certo? Então, eu vou propor a Felipe para ele fazer uma fala que vai ser, no fundo, a fala que vai encerrar nossa mesa de hoje. Felipe, por favor. Vamos lá. Primeiro, gente, a cabeça vai ruim, mas uma hora ela volta. Lembra que eu esqueci a palavra e fica aqui minha cabeça processando para voltar. Eu estava falando da política criminal atuarial. Não me pergunte por que essa expressão apagou da minha cabeça. Uma expressão que é ordinária no trabalho da gente. Essa expressão apagou. Mas que era para falar dessa postura, né? Desse cálculo atuarial que a política criminal começa a fazer e que vai preventivamente tentando, numa narrativa de prevenção, identificar aquele sujeito perigoso, aquela situação perigosa, que, ao fim e ao cabo, é um processo de estigmatização tão radical e tão profundo que resulta quase numa revisão das piores experiências eugenistas, de etiquetamento, etc. e tal. Mas o que eu queria chamar a atenção, eu acho, assim, do conjunto das conversas, acho que a Juliana fez uma excelente cobertura das questões que foram apresentadas, mas eu acho que uma questão que eu fiquei pensando, ouvindo Rosane, assim, que para mim foi uma oportunidade importante de me conectar com questões importantes do pensamento de Rosane aplicadas ao nosso tema comum aqui da justiça criminal, é que nós estamos lidando com imagens muito poderosas. Porque, veja, vou usar esse exemplo da questão racial. A reiteração da denúncia da sobrevitimização de pessoas negras, ela é fundamental, certo? É um papel importante que a mídia cumpriu nos últimos anos, com maior ou menor virtude, mas que cumpriu em alguma medida ao lado do movimento negro, etc., foi de denunciar que negros são mais vítimas da violência, de que os negros são mais super encarcerados em relação a outros grupos raciais, etc.
Só que o peso dessas representações negativas sobre as pessoas negras é tão grande que, muito rapidamente, esse exercício de denúncia que se dirige a reverter essa realidade, ele passa a naturalizá-la, porque faz com que aquela imagem reproduzida à exaustão se torne banal. Então, estou falando isso pensando na provocação que Ricardo fez do cotidiano da atividade jornalística. Como produzir uma denúncia que seja, ao mesmo tempo, exaustiva, no sentido de dar dimensão do tamanho, da extensão do problema, de dizer que pessoas negras morrem a cada hora, a cada dia, a cada minuto, vítimas de uma série de dispositivos de violência institucional, e que isso tem massificações quantitativas absurdas, né? Números comparáveis a de países em guerra. Como você dá esse gigantismo do número num processo de comunicação que seja fiel à gravidade do problema, mas, ao mesmo tempo, você promove sobre essa informação que tornou-se recorrente um antídoto para que ela não se transforme numa narrativa trivial. Como desnaturalizar o cotidiano? Acho que essa é a expressão ali, pensando com as categorias da Hannah Arendt. Como é que você desnaturaliza isso que é cotidiano? Seria essa, na atividade jornalística, uma demonstração de compromisso com os fatos? Essa é uma boa questão para discutir escrita jornalística, por exemplo. Como produzir uma redação jornalística que permita a constatação de que nós estamos, sim, diante de uma afirmação e de uma realidade recorrente, todavia que não pode ser naturalizada, que não pode ser tratada como trivial. Como é que você desnaturaliza o cotidiano? Como você transforma o cotidiano em algo que que por ser eticamente inaceitável, se transforma em jornalisticamente desafiador? Acho que essa é uma questão, entendeu? Que passa pela disputa dos sentidos e dos significados, e essa é uma expressão de Lélia Gonzalez, no seu clássico texto lá de 1982, O Racismo e o Sexismo na Cultura Brasileira, de dizer que a luta contra o racismo é antes de tudo, uma luta acerca dos signos e dos significados do prestígio do poder na sociedade. Então, como você trava essa luta, essa guerra de ideias, para produzir, na realidade, o que a Rosane chamou aqui de outras gramáticas de produção de conteúdo? Como você cria outras gramáticas de produção de conteúdo para que nessas outras gramáticas e nessas outras técnicas de produção de conteúdo a gente adicione a gente transforme em extraordinário aquilo que é reiterado e produza sobre isso uma reflexão que seja crítica, que seja informativa e que produza, antes de tudo, o que é a vocação fundamental da atividade jornalística, que é o compromisso com os fatos. Então, eu acho que esse é um desafio técnico, político, da atividade jornalística que me parece muito fértil para nós, todos e todas, que estamos interessados e preocupadas com essa questão. No limite, é o desafio que cada um de nós está sendo chamado na sua categoria profissional, e agora estamos falando sobre jornalismo, porque é isso que nos une aqui agora. Nós estamos sendo chamados e chamadas a refletir sobre uma gramática de expansão do humano entre nós, que é um humano cuja desigualdade, a violência, o preconceito e a discriminação têm estreitado. Porque o que ocorre? Na medida em que os fenômenos da desigualdade, da violência e da discriminação se reiteram entre nós por diferentes vias e por diferentes elementos, você vai estreitando o espaço do humano. Como a gente produz uma gramática que coloque a centralidade do humano no nosso discurso e que vá expandindo o humano para poder alargar as nossas possibilidades de vida e liberdade, que, no fundo, me parece ser o sentido maior da existência
é a gente lutar por vida e liberdade. Não há luta mais justa e não há atividade mais humana do que essa, lutar por vida e por liberdade. E se eu estou certo, se isso é mesmo alguma coisa que nos move, precisamos, nas nossas profissões e nas nossas atividades acadêmicas, de pesquisa, etc., pensar como a gente faz uma louvação, faz da nossa vida acadêmica e da nossa atividade profissional uma louvação à vida e à liberdade. Acho que é um pouco esse o desafio que a gente está sendo chamado e que, de certo modo, a gente conseguiu cumprir numa pequena medida aqui no nosso encontro de hoje.